Olá, paixões, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, né? Vamos agora retornando essas atividades. As atividades agora que vamos falar hoje é sobre meios de hospedagem, começando sobre o histórico da hospitalidade, que é bem interessante, né? Alguns já reviram, já deram uma olhada nesse assunto que a gente iniciou, né? Outros estão vendo pela primeira vez, falo dos municípios, né? Que a gente estava falando também. Um grande beijo a todos, queridos, né? Amados, lindos, inteligentes, competentes. Vamos iniciar a nossa aula. Quando a gente fala sobre o marco da hotelaria, a gente coincide com os Jogos Olímpicos, que foi justamente nessa época, na Grécia Antiga, que as pessoas começaram a circular, né, em função dos jogos. E nisso começaram a surgir os primeiros sistemas de hospedagem. Com o deslocamento das pessoas, que era intenso, tá? Houve o desenvolvimento desse sistema de hospedagem. Tá? A primeira via que houve com o crescimento das vias, que foi construída, a primeira via, foi para Pio Cláudio, né? O imperador romano Pio Cláudio, que construiu a primeira via, considerada chamada Via Ápia, considerada o primeiro caminho romano, né? Pois era a via cheia de tabernas que serviam de pousadas. A gente fala assim, pô, professora, mas o que é taberna ou hotel? Porque nessa época o hotel era chamado de estalagens, era dividido em Império Romano chamando-se estalagens. O que eram as estalagens? As estalagens eram um sistema de hospedagem com várias casas, mas só com uma única saída. E quem ficava nessas estalagens era justamente os superiores, né, que se hospedavam, os oficiais das milícias. Não era qualquer plebeu não que se hospedava lá, porque os plebeus ficavam onde? Em outro sistema, que é chamado de estábulo, que é um sistema de hospedagem que era ajustado como uma grande cobertura que servia para abrigar os plebeus e justamente também os animais. Tá? Menciona que esse crescimento dessas vias taberna passaram a melhorar as estruturas denominadas de hotel, ou seja, com o crescimento das vias, as estruturas de hospedagem passaram a ser bem melhores. Né? E aí, com isso, com esse crescimento das pessoas circulando nas vias, passaram até a cobrar um sistema de carta, acreditem. Né? Eles passaram de uma carta de autorização para as pessoas pudessem circular nas vias, né? Assinada por alguma autoridade que estava a trabalho, a pessoa tinha que dizer que estava a trabalho, ou a serviço do imperador. Olha como eram as coisas, era bem interessante. Com a queda do Império Romano, paixões, né, essas estradas passaram a ficar abandonadas. Somente com o advento do cristianismo, o que é o cristianismo? Sistema de amor ao próximo, né, que prega o amor ao próximo. As estradas passaram a ser frequentadas novamente, mas também quem ganhou uma colocação para o sistema novo tipo de hospedagem foram os mosteiros, que até hoje as pessoas costumam ficar nos mosteiros, né, para se hospedar. Você paga bem, é um sistema, é simples, a estrutura é simples, né, a unidade habitacional é bem simples, mas assim, o preço é bem inferior, tá? Vale afirmar que com o cristianismo, os mosteiros passaram a funcionar como um sistema de hospedagem, tá? Menciona-se que aos poucos diversos países foram implantando leis, mas quem introduziu a primeira lei de sistema de hospedagem foi os franceses, assim como os ingleses denominaram a palavra hotel. Com a chegada das ferrovias, dos sistemas de transporte, porque antigamente as pessoas costumavam circular nas vias pelo sistema de carruagens. Né? Com a evolução do sistema de transportes, as estradas, as ferrovias passaram a ter próximo delas sistema de hospedagens. As pessoas costumavam ver o sistema de hospedagem. É como hoje, perto das rodoviárias, todo o sistema de hospedagem dos aeroportos tem algum sistema de hospedagem que fique próximo. Justamente, às vezes, as pessoas perdem o voo, costumam ficar lá, o seu voo vai demorar. Então, procura descansar nesses hotéis. Inclusive, alguns aeroportos, como o de Guarulhos, tem sistemas de hotel, para as pessoas justamente passarem o tempo. E aí, as pessoas, voltando ao assunto, né? As pessoas passaram a ficar próximo das estações ferroviárias.
Com o processo da hotelaria planejada, que além dos franceses introduzirem as legislações, eles introduziram a hotelaria planejada, que com banheiro privativo, tá? Que foi justamente em Paris, que aconteceu com o César Ritz, que foi o primeiro hotel planejado que a gente teve, tá? No mundo. Tá? No que trata de aperfeiçoamento de qualidades, os americanos, inclusive foram os americanos que introduziram em 1829 a questão da introdução da palavra double, single, né? Quarto duplo, quarto solteiro, né? Então, disponibilizando alguns utensílios. O que seriam os utensílios? Sabonete, toalha, que aconteceu em Boston, no Hotel Tremont House, que era considerado um dos melhores hotéis da época no país, nos americanos. Já na década de 50, surgiu quem? Os motéis, que tem uma conotação meio errônea no Brasil. No Brasil é justamente hospedagem para encontros amorosos. Não, nos americanos são hotéis de beira de estrada, onde as pessoas costumam ficar nos hotéis para passar, para justamente às vezes a viagem, para limitar a viagem, que está cansativa, tudo, e ficam nesse sistema de hospedagem, que são os motéis, que são chamados hotéis de beira de estrada. Os motéis têm esse significado. E eles passaram a concorrer com os hotéis tradicionais, tá? Com a queda, voltando ao assunto, com a queda da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, houve uma estagnação do setor hoteleiro. Voltou a crescer em 1931 e 1941 pelo sistema da indústria bélica, tá? Houve o crescimento, mas realmente o crescimento, a evolução em todo o país, inclusive no Brasil, foi na década de 50, tá? Que começou a surgir vários hotéis no mundo inteiro. Desse desenvolvimento não ficou mais restrito somente à Europa e à América do Norte. Eu estou falando da América do Norte, eu estou falando dos americanos, que justamente eles têm aquela introdução, desenvolvimento da qualidade do setor hoteleiro, tá? Compreende com o avanço do setor hoteleiro, justamente se deu porque as pessoas passaram a viajar mais, não no intuito do turismo de negócios, mas houve a facilidade do sistema de transporte, houve a evolução, falo até no Brasil, houve a evolução do sistema ferroviário, de transporte aéreo no Brasil, no mundo inteiro, né? As malhas viárias melhoraram muito. E houve esse crescimento, as estradas também, as pessoas passaram a se deslocar, porque ela tinha um intuito de ser uma viagem mais cultural, de conhecimento, de trocas culturais, de conhecer as culturas que tem aí ao redor do mundo. Tudo bem, paixões? Espero que tenham gostado desse histórico da hospitalidade. Não é algo difícil, mas é interessante a gente saber, né? Inclusive, a gente relatou hoje a diferença na época do Império Romano, das estalagens de hospedagem, do sistema de hospedagem, que era estalagem, estábulos. Tá? Falamos sobre como se deu o processo do desenvolvimento da hotelaria, que começou com justamente coincide com os Jogos Olímpicos, as pessoas passaram a transitar, né? A gente falou da primeira estrada que houve, que foi a Via Ápia, né? O imperador romano Pio Cláudio que construiu. A gente falou sobre a evolução dos europeus no sistema de hospedagem, que se deu justamente pelos franceses, que fizeram a primeira legislação, e os ingleses dominavam a palavra hotel, e os americanos pela qualidade do atendimento. Justamente começou isso pelo sistema de amor ao próximo, né, com o cristianismo. Com a queda do Império Romano, o cristianismo advém, e o turismo, o sistema hoteleiro passou a desenvolver. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de todos.